A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Agora eu só não ouvi o pessoal de casa. Agora que o pessoal que está aqui ouvi. Vamos abrir. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu titulei como tema da nossa reflexão nessa tarde, o lugar favorito de Deus. Todo mundo tem um lugar favorito, né? Eu tenho certeza aí que se eu perguntar para você qual que é o seu lugar favorito, que lugar que você gosta de ficar, para muitos automaticamente vai ser a sua casa, né? Ou assim, puxa, eu gosto muito da minha casa, né? Quem mora perto dos parentes ou da mãe, né? Do pai, né? O Jonatas mora aqui, os pais dele não moram. Com certeza, talvez ele fale assim, o meu lugar favorito é perto onde está meu pai e minha mãe, né? Casa dos meus pais. Eu lembro que quando eu morava em Londrina, passei 4 anos lá, eu não via a hora de chegar na casa dos meus pais. Era o lugar favorito, né? Chegar na casa do pai e da mãe. Mas todo mundo tem um lugar que gosta de estar. Talvez alguém fale assim, poxa, o meu lugar favorito da minha casa é a cozinha, né? O Paulo e a Maura gostam muito de cozinhar, né? Cozinham muito bem, por sinal, viu? E tem gente que gosta da cozinha, né? Tem comida, enfim, o pessoal se reúne para conversar. E é aquele lugar dentro da casa favorita. Para outros é a varanda, né? Tem gente que gosta de ficar na varanda. Aqui em Curitiba, quando eu estou andando pelas ruas da cidade, tem esses apartamentos que tem sacada. Às vezes eu vejo, né, muitos idosos indo para a varanda, tomar um solzinho, né? Ficam ali contemplando a paisagem. É um lugar favorito. Para outros é o quarto. E eu vou falar de mim, porque realmente o lugar favorito da minha casa é o meu quarto. Por quê? Porque eu tenho uma menina de 9 anos, a Amanda tem 9 anos, e lá em casa ela tem o quarto dela e tem a sala. Então o quarto é a extensão da sala. Então hoje não tem mais sala. A gente tem brinquedos dentro de uma sala, né? Então o meu lugar favorito se tornou o quarto, né? Porque é onde eu posso ter os meus momentos, gosto de ler, gosto de ficar quieta. Os meus pais, eles sempre falavam assim que eu sou uma pessoa barulhenta, no bom sentido, viu? No bom sentido, sou uma pessoa barulhenta. Elas falavam assim, você é barulhento. O meu irmão, quem conhece o meu irmão sabe que ele é mais calado, né? O Robertson, talvez por essa essência de músico, não sei, ele é mais tímido, assim, né? Eu já sei totalmente o oposto dele, né? Eu gosto de conversar. Tem 2 pastores da nossa igreja, na IPI, que de vez em quando eles fazem um retiro do silêncio. E eles ficam, às vezes, por 3 dias, eles chamam aquilo de retiro do silêncio. E por esses dias eles estavam falando, olha, a minha esposa está querendo fazer com as mulheres o retiro do silêncio. Eu falava para ela te convidar. Eu falei assim, não vai, porque não vai dar certo comigo. Eu não sei ficar em silêncio, né? Eu preciso conversar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar e conversar. Eu acho que faz parte da minha personalidade. Embora, Ivani, os dias estão passando, os anos vão passando, e eu tenho aprendido a gostar do silêncio. Olha que coisa, como a gente muda, né? Eu que sou uma pessoa considerada barulhenta, com o passar dos anos eu tenho gostado do silêncio. Acho que é porque a gente fala demais, né? A gente convive muito, talvez com música, não sei se o Rocha é assim. Então, às vezes, assim, quando eu saio domingo, por exemplo, que a gente tá naquela, né? Aquele alvoroço de culto, e vai, conversa, abraça. Quando eu chego no carro, eu gosto de ir em silêncio. Quando eu tô sozinha, né? Quando eu não tô, não tem jeito, né? Mas aprendendo a cultivar o silêncio. Para algumas pessoas, o silêncio incomoda, né? Pessoas que têm dificuldade, né? Ainda mais no momento, no mundo que a gente vive, né? Mas, como eu disse, há pessoas que gostam do seu lugar favorito, e o seu lugar favorito, muitas vezes, ele é silencioso. Ele é calmo e ele é tranquilo. Bom, essa semana, ou dias atrás, eu não me recordo, eu vi uma frase que aquilo me chamou muita atenção, que dizia assim, qual é o seu 190 quando você precisa? O 90 é o número da emergência, né? Mas qual é o seu 190 quando você precisa? Eu falei assim, gente, o meu 190 não é só quando eu preciso, né?
mas eu preciso diariamente dele, que é Deus. Essa necessidade de estarmos em contato com Deus sempre e em todo tempo. E domingo o pastor Juninho pregou sobre essa comunhão, essa intimidade com Deus. E eu vim refletindo, sabe, Juninho, essa semana sobre isso. E Deus me levou justamente nesse texto e a pensar nessas coisas. O lugar secreto, o lugar favorito de Deus. Eu gosto de pensar assim, que Deus tem um lugar favorito. E por isso que eu queria abrir com você na palavra do Senhor, em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler esses 2 versículos que são muito conhecidos. Mateus 6, versos 6 e 7. Mateus, capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Fixa aí seu olhar nessa frase. O Pai, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra, ela nos ilumina, tua palavra, ela nos edifica. E nós pedimos a Deus que o teu Santo Espírito nessa tarde venha segredar a cada coração, a cada mente, o teu querer. Que as tuas palavras eternas de vida contidas aqui nas Escrituras Sagradas possam, ó Deus, nessa tarde fortalecer, abrir os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que eles saiam daqui, Senhor, nessa tarde, muito mais cheios do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, refletindo um pouco sobre o lugar favorito de Deus, o nosso lugar favorito, temos os nossos lugares favoritos, nós entendemos que pela palavra de Deus nós somos a habitação do Senhor, somos casa espiritual. De todas as nomenclaturas, vamos dizer assim, características do povo do Senhor, eu gosto muito quando a palavra fala que nós somos casa espiritual do Senhor, a sua habitação. Deus tem um lugar favorito. Nós podemos entender assim pela palavra do Senhor, que Deus, o lugar favorito do Senhor é a nossa própria vida, é a nossa existência. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, Deus, o lugar favorito dele é estar na nossa vida, mas principalmente nos ver no secreto, quando nós temos e buscamos comunhão com Ele. E eu fiquei pensando nisso, lugar secreto, lugar que Deus nos vê em secreto, o esconderijo do Altíssimo, né? Onde nós abrimos nosso coração. Num mundo onde se cultiva tanta exposição, onde todo mundo vai para as mídias e gostam, né? De uma exposição até muito demais, né, da conta, mas também na vida espiritual. Às vezes eu fico olhando certas coisas e eu confesso para o Senhor, eu falo assim, olha, Senhor, dá-me olhos de amor, de compaixão, e que esse meu olhar não seja nem um olhar altivo, não seja um olhar de julgamento, porque querendo ou não, muitas vezes a gente olha certas situações e a gente acaba julgando, né? A gente olha as coisas assim, mas será que é tudo isso? Mas a gente tem vivido um momento nas mídias de um segmento artístico que tem, até certo ponto, proclamado Deus. Mas eu fico pensando até que ponto aquilo é saudável. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa muito influente no nosso tempo,
fala sobre dinheiro, fala sobre diversas coisas, não vou citar o nome, quem acompanha aí as redes sociais sabe. E é uma pessoa que realmente fala de Deus. Até eu acompanhava, eu pensava assim, poxa, né? Cara, esse cara tá com um negócio assim, que ele tá com a cereja do bolo, de poder falar sobre finanças e poder falar sobre Deus. Porque hoje as pessoas, em vez de buscar Deus, não, busca o dinheiro, né? Mas ele até certo ponto estava conseguindo, né, conciliar a vida espiritual, né? E também falar sobre valores financeiros, pessoas investirem e tudo mais. Mas, de repente, por alguns acontecimentos, aquilo levou as pessoas que são do meio evangélico, as pessoas que creem em Deus, a questionar de fato naquele testemunho. E quando nós trazemos, eu estou trazendo aqui um exemplo midiático, mas não foge muito do nosso cotidiano, em que a aparência conta mais do que o ser. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Às vezes nós encontramos pessoas que cultivam muito a aparência de ser alguém em Deus, mas a verdade é que elas não são. E aí eu fiquei pensando nisso, isso essa semana ficou assim latejando dentro do meu coração, pulsando, nesse sentido de quem somos nós diante desse Deus que tem um lugar preferido e que nos vê em secreto. Quem somos nós diante de Deus, desse Deus que nos conhece, que sabe quem realmente nós somos e que o lugar favorito dele é a nossa própria vida, mas que ele nos vê em secreto. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos diminuir para que ele possa crescer em nós. E isso implica em nós uma atitude de humildade. Porque para o Senhor, para esse Deus que tem um lugar favorito, e esse lugar favorito é a nossa própria vida, então implica em nós termos humildade, de deixarmos-nos ser quebrantados pelo Senhor. Então não importa mais quem eu sou diante das pessoas, porque a gente cultiva muito isso, não é? Não, eu não posso chorar em público, não, eu não posso mostrar sinais de fraqueza. Não importa quem você é para as pessoas, o que importa é quem você é diante do Pai que te vê em secreto, que te conhece, que te formou. A Bíblia, nós encontramos alguns exemplos bíblicos de homens e de mulheres que se encontravam com o Senhor. Já no Gênesis a gente encontra Adão e Eva estavam pelo jardim e Deus se encontrava com eles. O lugar secreto, porque era só os dois, né? E vamos dizer assim, a bicharada, né? Era só os dois, então Deus se encontrava com eles. Deus tinha prazer em estar com eles. E eles nutriam aquela comunhão. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nas narrativas bíblicas, no Novo Testamento, que muitas vezes o Senhor se retirava para orar. E qual era o lugar favorito de Jesus? Qual era um dos lugares favoritos de Jesus para orar? O Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, Getsemane. Nós encontramos Jesus reservando aquele momento para encontrar com o Pai. E algumas das vezes nós encontramos o próprio Jesus exortando os discípulos que se encontravam o quê? De joelhos orando? Não, dormindo. O lugar favorito de Deus não é um lugar físico. E hoje a gente vive muito isso. Às vezes as pessoas têm essa tendência de materializar o lugar que Deus está. Deus está aqui. Deus está em nós. Se entendemos, desde o início, como eu falei, que nós somos casa espiritual do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, que Ele habita em nós. Então, a nossa comunhão revela a presença do Senhor, ali Deus está. Há pessoas que simplesmente condicionam a presença de Deus a um lugar
físico, específico. Eu tenho que ir na igreja. Porque se eu não for na igreja, eu não estou na presença de Deus. Você vem à igreja, ou deveria vir à igreja, para buscar nutrir essa comunhão que você tem também durante a semana diante do Senhor, no lugar secreto, porque o Pai nos vê em secreto. Então a gente precisa desconstruir, não que igreja não seja importante, deixa eu explicar, porque a gente vive também uma era que a gente precisa explicar as coisas do porquê que a gente está falando. Senão as pessoas, agora eu não preciso mais na igreja. A gente já vive uma cultura, né, da pandemia, do pessoal ficar em casa e assistir culto online, né? A gente entende que muitas pessoas não podem e que esse veículo é bênção do Senhor. Mas nós precisamos nutrir a nossa comunhão em Deus, que o lugar favorito de Deus, primordialmente, não é um lugar físico, mas é a nossa vida, é a nossa busca incessante pelo Senhor, em espírito e em verdade. Aí você vai lembrar comigo do encontro de Jesus com aquela mulher que morava em Samaria, conhecida pelos relatos como mulher samaritana, em que Jesus começa a travar um diálogo com ela e ela começa a se lembrar das coisas que os seus antepassados já tinham falado sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E ela fala, eu me lembro, os meus antepassados falavam que era no monte de Jerusalém que se deveria adorar. E Jesus fala, olha, mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte. Jesus fala, olha, vocês adoram o que não conhecem. Não é neste monte nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Um outro exemplo bíblico que nós encontramos também dessa busca, desse lugar favorito de Deus, que é a sua presença em nós, é Marta e Maria. Marta, ocupada, distraída com as coisas do dia a dia, dos seus muitos afazeres. Maria simplesmente desfruta da presença de Jesus em sua casa e se lança aos pés dele para ouvir os seus ensinos. E então Jesus se direciona a Marta e fala, Marta, você está aflita, ansiosa, preocupada com tantas outras coisas, porém, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. O lugar favorito de Deus é a busca de um coração pela sua presença, na sua dependência. É um coração que o busca, é um coração que decide colocar todas as coisas de lado para tão somente priorizar a sua presença. Spurgeon tem uma frase que diz que quanto mais do céu existe em nós, menos nós cobiçamos da terra. Só que nós invertemos a ordem. Nós cobiçamos as coisas da terra e procuramos buscar as coisas do céu e a vontade de Deus sobre as coisas terrenas da nossa vida. Nós simplesmente invertemos a ordem. Mas quando nós entendemos que o lugar favorito de Deus é realmente buscarmos a presença do Senhor, é estarmos na presença dEle e nutrirmos a presença dEle em nós, nós entendemos o que significa verdadeiramente seguir a Jesus. O lugar favorito de Deus é um coração que tem sede, que busca o Senhor cotidianamente, que tem e que nutre plena comunhão com o Senhor. Essa é a boa parte da nossa vida. O problema é que nós gastamos muito tempo colocando favoritismo em outros lugares e não priorizamos estar na presença desse Pai que nos vê em secreto. Nós gostamos desse versículo, mas gostamos só do final. E o finalzinho do versículo fala que o Pai que te vê em secreto te recompensará. A gente gosta de falar sobre recompensa. Mas falar sobre comunhão, sobre devoção, sobre entrega, muitas vezes nós esquecemos. Mas a boa parte da nossa vida nós precisamos fazer como Maria. Porque Maria se jogou aos pés de Jesus e decidiu priorizar aquele tempo com Jesus, de ouvir as suas palavras, de ser nutrida a sua fé, o seu coração diante do Senhor. Porque mais à frente o que iria acontecer, ela iria perder o seu irmão.
E aquele momento de estar diante de Jesus, de joelho, certamente fez com que Maria permanecesse diante da dor, diante do sofrimento, diante do luto que ela iria passar, mas também a sustentou para ver a glória de Deus. O Pai que te vê. Nós temos um Pai que nos vê. Talvez você tenha os seus momentos com Deus. Talvez você priorize um momento com Deus na sua casa, de busca ao Senhor, de estar no lugar secreto onde o Pai te encontra, mas que você também encontra o Pai. E como é bom saber que nós temos um Pai que nos vê. Vê quando todas as outras pessoas talvez não veem. Quando você chora, o Senhor vê. Quando você tem questionamentos dentro de si, o Senhor vê. Quando você reclama, o Senhor vê. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Há um tempo atrás, se eu pudesse pedir 100 mil vezes para o Senhor perdão, eu pediria. Porque sabe que a gente é meio agitado, lembra? Eu sou meio agitado, meio barulhento. Eu cheguei num esgotamento que eu falei assim, poxa, Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? A hora que eu falei aquilo, eu falei, meu Deus, eu não podia ter falado isso. Porque automaticamente o Espírito Santo me falou assim, veja o que você está falando. Você está sendo injusta com Deus. Mas aqui a gente tem aquela pressa, né? A gente ora falando assim, puxa Deus, eu tenho orado tanto, mas parece que o Senhor não está entendendo o que eu estou falando. E naquela hora me veio... Eu tô falando assim em tom mais de humor, mas na hora me veio realmente um temor. Falei assim, Senhor, me perdoa. Eu estou sendo realmente injusta com o Senhor. Porque o Senhor tem escutado muitas das minhas orações. Essa especificamente está demorando um pouco. Mas me perdoa porque não era isso que eu queria falar. Não era o que dizer que o Senhor não escuta. Porque Deus vê. O Pai que te vê em secreto, Ele te recompensa. Ele vê. E a nós basta isso. Se entendemos que o lugar favorito de Deus é a nossa vida, é um coração doado à sua presença, nós sabemos que Ele vê, que Ele ouve e que no tempo certo Ele vai agir. Ele nos vê. Porque quando nós estamos na sua presença, irmãos, deve ser o nosso lugar favorito. Dentre tantos lugares que você considera o seu lugar favorito. Que o seu lugar favorito também seja estar em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, nós estamos escondidos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, nós recebemos. Aí sim, nós entramos na recompensa. Nós recebemos tudo o que nós necessitamos. Mas essa recompensa, quase sempre, para não dizer sempre, não tem a ver com recompensas de respostas positivas às nossas orações, ou de que Deus vai fazer aquilo que nós estamos orando em secreto, entregando, não. Mas a recompensa que nós encontramos de entender que nós somos o lugar favorito de Deus e que Ele também deve ser o nosso lugar favorito, nós entendemos que na presença dEle nós encontramos paz para um coração agitado. Fé para aquele que anda com a sua fé talvez abalada. A sua presença nos dá tudo o que nós necessitamos e essa é a maior recompensa que nós temos. Coloque o seu coração em Deus. Não busque em coisas. Não busque em locais. Mas entenda que o Espírito Santo do Senhor habita em você. E pelo Espírito Santo do Senhor habitar em você, e essa presença te acompanhar aonde quer que você vá, é necessário sim, se entregar a essa presença e receber as recompensas que é a recompensa da sua presença em nós. Nós não éramos merecedores, mas Cristo se entregou por nós, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Para que Ele tornasse o nosso coração o seu lugar favorito da sua
presença. E que a gente possa dizer como salmista no Salmo de número 84, verso 10. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Você pode ter alegria em muitos lugares, mas satisfação plena, regozijo, paz, confiança, proteção, você só encontra em Deus. Que você faça do Senhor o seu lugar favorito, porque Ele te vê, Ele te escuta. E esse Deus que te vê, que te escuta, Ele deseja ter uma comunhão plena com você, para que você não se sinta sozinho e para que você receba tudo o que Ele tem para dar para você. Sabe, quando eu olho para Jesus, eu fiz essa anotação aqui porque foi uma coisa que realmente Deus tocou no meu coração. A oração para Jesus era mais do que uma dependência. Era assim, Jesus dependia de Deus Pai. Todas as vezes que Ele se retirava para orar. Mas eu acredito que para Jesus também era terapêutico. Eu não sei se acontece com você sim, mas às vezes nós estamos com o coração tão agitado com as coisas do mundo, com os nossos problemas, com as situações, com as nossas ansiedades do futuro e tudo mais. E quando a gente realmente se entrega no lugar favorito que é o Senhor, a paz que excede todo entendimento invade. É uma paz que não se pode explicar. Às vezes nós choramos e somos confortados pelo Espírito, e aí o sentido terapêutico de alívio. Quantas vezes você já não chegou diante da presença de Deus pesado, carregado, carregada, e numa oração de entrega você simplesmente se sentiu aliviado, aliviado. Porque você entendeu que nesse lugar secreto, o lugar favorito de Deus, há renovo. E que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós sentimos a presença dEle real, viva ao nosso lado, e nós não nos sentimos mais sozinhos. Tem pessoas que reclamam, puxa, eu não tenho com quem desabafar. Não está tendo comunhão com o Espírito Santo. É claro que muitas vezes a gente precisa de uma pessoa física, de sentar, olhar no olho, né? Mas a oração, ela traz isso para nós. De alívio para o nosso coração, para os fardos que muitas vezes nos atormentam. Porque o Senhor mesmo diz que antes que as palavras nos cheguem à boca, Ele mesmo já conhece. Como é bom nós termos intimidade com o Senhor e sabermos que antes de nós falarmos alguma coisa, Ele já sabe o que está no nosso coração. E porque Ele já sabe o que está no nosso coração, o alívio, o remédio, a recompensa vem de imediato a nós. Meus irmãos e minhas irmãs, esse lugar secreto que nós devemos ter, cultivar, deve ser para nós um lugar de quebrantamento. Um lugar onde nós podemos abrir o nosso coração e sabermos que nós não estamos sozinhos, mas que a presença do Senhor é real. Porque o lugar favorito de Deus é nos ver buscando Ele em todo tempo, em todo momento e em qualquer circunstância. Nesse mundo de imediatismo, de falta de tempo, de exposições, parece um contrassenso, mas é extremamente maravilhoso sentir a presença de Deus, de ir ao lugar secreto. Consegue entender? No momento que a gente está na agitação do nosso dia a dia, de correria, a gente reservar um momento para silenciarmos o mundo exterior e podermos desfrutar da voz de Deus no nosso interior, nos orientando, nos direcionando, nos capacitando para vencermos os dilemas, as dificuldades e os problemas do dia a dia. A vida espiritual, ela é nutrida no secreto. A nossa vida em Deus é mantida quando nós temos um relacionamento com o Senhor, porque entendemos que Ele é o nosso lugar favorito, mas ela também nos dá resultados perceptíveis na nossa vida que gera transformação. Somos morada do Espírito Santo. Talvez você tenha buscado Deus em muitos lugares,
mas não consegue olhar para a sua vida e encontrar o próprio Deus. Creia que o Espírito Santo de Deus mora em você. Semana passada eu fiz uma visita para uma família que está chegando aqui na nossa igreja e é lindo, onde eu quero que eles deem esse testemunho. E uma das pessoas dessa família, ela falou assim, olha, eu já tinha passado tantas vezes aqui na igreja, na frente da igreja, no Lago da Ordem, durante a semana, domingo, eu nunca tinha visto a igreja. E olha que nós não somos pequenininhos, né? Tem uma torre ali. E ela falou assim, eu nunca tinha percebido. Ela falou assim, num dia, a gente já estava discutindo em casa sobre que igreja frequentar e procurando um lugar que todo mundo se sentisse bem, acolhido, que a gente realmente gostasse. Ela falou assim, eu passei no centro e eu ouvi uma voz dizendo, vira a cabeça. Ela falou assim, eu virei. E quando eu virei, eu olhei a igreja, daí que eu vi que era uma igreja, porque eu achava que era um negócio assim, tipo um museu histórico, alguma coisa assim, que as pessoas só olham, né, e visitam de vez em quando. Não achava que era uma igreja e que aqui tinha culto, né? E ela falou assim, eu senti que realmente uma voz me falava, olha, vira a cabeça. E ela veio, chegou em casa e falou assim, olha, nós vamos visitar tal igreja. Eles vieram aqui, eles se sentiram em casa. Então, como a gente consegue perceber quando nós nutrimos essa comunhão com o Pai, Deus nos direciona, porque nós somos morada do Espírito Santo em nós. O salmista, no capítulo 91, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Tem até uma canção que a gente canta assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Que o seu lugar favorito seja sempre a presença do Senhor na sua vida. Que você possa nutrir a sua vida espiritual. Que você possa buscar em Deus. Porque em Deus você encontrará tudo o que você necessita. E que a presença de Deus seja prioridade na sua vida, em meio a esse mundo agitado que nós vivemos. Jeremias 29, 13, para terminarmos, diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. E certamente você o encontrará. Certamente você encontrará tudo para satisfazer talvez vazios que existem ainda na sua vida. E que você possa nutrir esse relacionamento com esse Pai que vê em secreto, que te conhece, mas também que é um Pai que te abençoa, que te guarda e que responde às tuas orações. Amém? Vamos orar? Pai, nós nessa hora nos colocamos, ó Deus, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Vivemos um mundo imediatista, um mundo barulhento, ó Deus, e que muitas vezes isso também nos influencia, Senhor, a querermos respostas para ontem, a querermos, ó Deus, coisas que não são ainda do seu tempo. Ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a nos rendermos tão somente à Tua presença maravilhosa, que já habita em nós. Que nós possamos, ó Deus, no nosso dia a dia, ter e desfrutar dessa comunhão do secreto, de um Pai que não nos abandona, mas de um Pai que está com seus olhos de amor constantes sobre nós. Pai, eu não sei como está a vida de cada irmão, de cada irmã aqui, mas, ó Deus, que nessa tarde essa palavra tenha, ó Deus, tocado o coração de cada irmão e de cada irmã. Que eles se sintam esse lugar, ó Deus, favorito do Senhor, onde o Senhor tem prazer de estar, de ter comunhão, porque o Senhor nos ama. Nós somos seus filhos e suas filhas, e o Senhor nos trata com amor. A Tua presença é real, Senhor. Que cada coração, cada vida possa estar aberto, ó Deus, e fazer do Senhor também o seu lugar favorito. De busca, ó Deus, através da Tua palavra, através da oração, através de te conhecer melhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, direcione os passos, as palavras, a conduta, Senhor,
da vida de cada um que está aqui, ó Deus, porque queremos ser um povo que te busca, ó Deus, cada vez mais e cada vez melhor. Temos as nossas limitações, somos falhos, ó Deus. Muitas vezes deixamos de priorizar aquilo que é importante, e o que é importante é o Senhor, ó Pai. Mas que o Senhor esteja nos ensinando, que a Tua misericórdia se renove sobre nós. E que cada encontro no secreto, ó Deus, nos fortaleça, nos coloque de pé para guerrear as batalhas dessa vida, Pai. Porque a Tua presença é tudo que nós precisamos, ó Pai. Queremos dizer como salmista que vale mais um dia nos Teus atos do que 1000 em outro lugar, ó Pai. Porque nada nesse mundo satisfaz, ó Deus, se nós não tivermos a Tua presença em nós. Caminha conosco, fica conosco, segura firme na mão de cada irmão e de cada irmã, e que eles possam, ó Deus, a cada dia ver o Senhor, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.